E hoje o Diga aí RN conversa com o Luiz Henrique, né, o Luiz GS. Vamos bater um papo aqui sobre política, vamos bater um papo sobre o mundo, né, digital, os influencers, vamos bater um papo também sobre a vida, né, desse também vaqueiro, o Luiz Henrique. Luiz, se identifique aí para os amigos, né, os internautas, a turma aí que segue a página do Diga aí RN e também aqui a turma que nos conhece lá pela Difusora de Mossoró, né, pela página também da Difusora no Instagram e também aí a todos, né, que estão assistindo agora nesse momento essa entrevista, nesse vídeo. Se identifique aí para os nossos amigos. Opa, coisa boa. Bem-vindos a todos que estão nos acompanhando agora. Recebi o convite e vim aqui falar um pouco sobre quem é Luiz GS, né? Às vezes todos acompanham ali pela internet, pelo Instagram, passa a ver quem é o vereador Luiz GS, que é o personagem que eu interpreto há mais ou menos aí 2 anos. E hoje eu vim para falar um pouco mais sobre como é a minha vida, como foi a minha vida e como foi que eu vim parar aqui. É uma história parecida com a história de filme, né? Quando começa o filme. Mas eu sou nascido aqui em Mossoró mesmo, criado aqui também em Mossoró, lá no bairro Alto do Sumaré. Para quem é da região vai conhecer direitinho. Eu tenho 24 anos de idade e essa introdução na internet e essa vinda para a internet, ela passa muito pelo que eu fui ao longo da minha vida. Durante toda a minha vida, eu gostei sempre de brincadeira, de estar conversando, de estar resenhando, de estar próximo aos mais velhos, ouvindo o que era que eles têm para me dizer, o que é que eles têm para me ensinar, o que é que eles têm para me dizer. E aí, durante boa parte da minha vida, existia uma certa timidez. Então, desde a minha infância, a minha adolescência... Você nasceu aqui em Mossoró? Nascido aqui em Mossoró mesmo. Eu estive com pessoas, assim como eu, extremamente engraçadas, pessoas extremamente, como eu posso falar, extrovertidas. Sempre na escola tem alguém assim, né? Aquele amigo mais brincalhão, mais engraçado, que sempre tem uma piada, né? Sempre tem uma brincadeira e aí tem essa desenvoltura maior para o mundo. Na escola, você era um cara tímido ou era essa criança mais brincalhona? Na escola, passou por essas 2 etapas. Então, por exemplo, eu tinha... Isso. Né? Eu tive uma fase na minha vida que acredito que seja normal todo mundo ser um pouco introspectivo, e aí, de um determinado ponto em diante, eu passei a ser extrovertido ali no meu ciclo, né? Mas nada fora... Só para quem conhecia, viu o Luiz engraçado. Viu o Luiz engraçado, me conhecia realmente como era. E aí, em 2024, foi onde eu dei o start mesmo da parte da internet. Eu iniciei num período anterior à campanha municipal, lá em 2024, produzindo alguns vídeos pelas ruas do bairro, produzindo alguns vídeos, conversando com as pessoas. Você tem um personagem que era o vereador Luiz, né? Vereador Luiz. O vereador Luiz, ele surge em 2024, em março de 2024, março para abril de 2024, fazendo 2 anos agora, protagonizando como seria um vereador ao retornar. Então, hoje a gente tentava passar para o público a semelhança de um vereador, aquele cara que passou 4 anos ali sumido enquanto vereador, e aí voltou, e aí a gente trazia essas situações, e também um ponto marcante do meu perfil e da forma com que eu faço humor, é trazer situações do cotidiano, situações que estão ali escondidas no dia a dia de todos, só que a gente não consegue perceber até que alguém fala. Então, quando eu passo a acompanhar um pouco do meu trabalho enquanto humorista, consegue notar isso aí. Uma questão que chamava muita atenção para nós aqui, que acompanhava suas redes sociais, era você em cima de uma caixa de som, né? Que popularmente a gente chama aquilo de PA. Né? De onde é que você tirou aquela ideia da cabeça, essa questão de unir com a narração de vaquejada? Depois você também, né, uniu essa questão da vaquejada ao cotidiano, essa narração de vaquejada a outras questões, até chegar, né, na gigante internacional Netflix, fazendo uma publicidade nacional. Como é que foi esse caminho até chegar à questão da Netflix e quem procurou você dessa grande empresa, né, que é conhecida em todo o mundo? A Netflix hoje é a maior empresa de streaming, né, do mundo. E como é que teve esse elo, né, até chegar ao Netflix? Existem diversas, assim, falando por parte da Netflix, existem diversas formas de captação que eles trabalham, e aí existem agências que são espalhadas pelo Brasil. Eles passam a acompanhar em determinados nichos, seja ele na parte humorística, seja ele na parte de moda, e aí ele passa a procurar formas, é um trabalho dessas agências, entender como é que funciona a cabeça do pessoal que está lá na ponta e passar para eles, no caso, utilizando do meu personagem, na situação como vereador Luiz GS, para trazer essa informação. Como surgiu, de fato, essa ideia de utilizar uma caixa de som, que é um negócio que não é normal? A gente até estava conversando aqui em off, porque a gente viu uma questão original ali, um produto original. É porque ali passa muito por aquilo que eu te falei em relação
a situações do cotidiano. Então, não todos, mas quem vivencia a vaquejada em si, sabe que um locutor de vaquejada, ele tem aquela fala, realmente, como eu faço, uma fala bem acelerada. Vai descendo trabalhando? Vai descendo trabalhando. E aí também tem essa questão dele estar em cima sempre de alguma coisa. Existe na vaquejada, ao lado da pista, existe uma cabine de narração, e aí o locutor de vaquejada, ele passa a falar, passa a trazer informações referentes lá aos atletas que estão disputando, nesse sentido. Então, quando eu trouxe isso para o humor, trazendo como realmente uma forma grosseira do que é feito, de como é feita a vaquejada. Tendo em referência o locutor de vaquejada. Isso. Aí foi onde realmente eu tive um crescimento muito grande, um crescimento significativo, tanto no Instagram quanto em outras redes sociais, como o TikTok. E aí, desde lá, desde o dia 8, inclusive fez um ano ontem, dia 8 de abril de 2025, que eu tenho um crescimento legal em relação ao Instagram e TikTok. Mas falando sobre essa sua vida como digital influencer, né, como TikTok, ou como o cara lá do Instagram, para onde a rede social me levou? Né? Você conheceu outros estados, você conheceu já outras regiões, até onde o seu nome chegou aqui no Brasil? Até um ano atrás, tem 2 anos que eu faço o Instagram, mas até um ano atrás eu conhecia bastante o Rio Grande do Norte, por ter família espalhada pelo Rio Grande do Norte, por ser daqui, de Mossoró, mas outros estados do Nordeste eu não tinha conhecimento, né? E aí, quando foi ano passado, quando teve esse boom realmente assim da internet, eu fui convidado por bandas, por pessoas que fazem parte do meio artístico para conhecer, né? Eventos para conhecer todo o Nordeste. Eu tive presente em todos os estados do Nordeste no período de 2 meses do ano passado, foi junho e julho. Eu estive rodando essas regiões, estive rodando outras cidades do Rio Grande do Norte também. E aí, através disso, eu consegui ainda mais me colocar de uma forma melhor, de uma forma estratégica, falando de Instagram, para desenvolvimento do Luiz enquanto personagem. Mas é interessante, né, que por trás, né, lógico, da sua imagem, você começou lá sozinho, mas chega um momento, né, que a coisa se torna tão grande que você precisa ou de uma agência, ou de um agente, alguém para, digamos assim, passar dessa barreira e transbordar, né, certas situações. Porque hoje você já é um personagem nacional, né? Você já passou da barreira dos 500 mil seguidores. Hoje, quem cuida da sua carreira? Hoje existem pessoas, a gente sabe que realmente quando começa essa expansão, a gente perde um pouco o controle. A primeira coisa que foge das nossas mãos é ali a gente estar respondendo. Então, aquilo ali eu tenho o maior prazer de fazer, de estar conversando com a galera, mas que chegam na quantidade tão grande que eu não consigo atender a todos. E aí, quando as pessoas me procuram, hoje quem toma de conta de toda essa parte, seja uma questão empresarial, são pessoas que trabalham conforme as minhas vontades, em relação a como produzir o vídeo, em relação a como realizar tal publicidade, semelhante ao que foi feito lá com a Netflix no ano passado. É uma agência, são empresários que tomam de conta dessa parte para mim, por eu não conseguir atender e abraçar o mundo com o irmão, digamos assim. Mas hoje, você, caminhando em Mossoró, você já é reconhecido, também em outros estados, o cara já olha ali o Luiz, o vereador, olha ali o vaqueiro. Digamos que aqui em Mossoró, sim, muito mesmo. Nas cidades, nas demais cidades do Rio Grande do Norte também, Natal, a capital, tem bastante conhecimento, e até fora do estado. Mas hoje mesmo, minha maior audiência, falando de alcance, é dentro de Mossoró mesmo, que é de onde eu surgi. Agora falando dessa outra parte, né, desse outro momento, né, da sua vida, você foi convidado, né, pela União Brasil para estar numa nominata muito forte, né, que tem lá o João Maia, tem também o Benz Leocádio, o Robson Faria e tem o próprio Kelps Lima, né, que é um cara que entende muito de política aqui no Rio Grande do Norte. A nominata muito forte. Você foi convidado para esta nominata. Como foi esse momento, né? Porque tem o Luiz lá digital, tem o Luiz lá brincalhão, tem o Luiz lá humorista, mas agora é um outro momento, é o Luiz político, né? O Luiz que viu o seu bairro, né, com algum problema, é o Luiz que viu o seu estado com algum problema, é o Luiz que está vendo o Brasil com algum problema. Qual nesse momento, né, como é que foi aí o convite do União Brasil e também esse desejo, né, de chegar à Câmara Federal? No momento em que a gente recebe esse convite, e aí sai um pouco de cena, digamos assim, mas sem perder essa essência, o humor ele faz parte da minha vida. Acredito que muita gente tem essa forma de ver a vida, essa forma de ver o mundo com um sorriso no rosto. É um convite muito bom, sai um pouco de cena, como eu falei, a parte de vereador Luiz GS, entra mais de cena o Luiz GS em si, o Luiz Henrique, e a gente passa a entender, passa a buscar informações, trazer as dores que tem, não só Mossoró, mas o estado como um todo. E hoje, o pensamento que eu tenho
é de buscar cada vez mais utilizar desse meu acesso com o povo através do Instagram, através das redes sociais, para entender cada um qual a real dor dessas pessoas e conseguir levar isso futuramente e trazer uma solução, digamos assim. Você acha que por ser um digital influencer, por ser jovem, por ser oriundo também da periferia e você conseguiu essa ascensão nacionalmente falando na questão digital, você sofre algum preconceito? Acredito que é natural. Existem dois estereótipos hoje que eu julgo comum, hoje de acordo com o que a gente vive, quando fala de influenciador, que é o seguinte: todo influenciador ele é um cara que ele é mais provido de inteligência, ele é um cara que é isolado, ele vive só aquela realidade. Mas pode existir dessa forma também, mas também existem as situações de pessoas que procuram entender, buscam informações sobre política, informações sobre tudo que passa no dia a dia. E existe uma outra situação que é que todo mundo acha que todo influenciador ele é rico. Né? Então, assim, a internet ela passa... Tá bom de bolso. Tá bom de bolso, mudou de vida. Mudou de vida. A internet ela passa essas duas situações. Ah, mas você hoje tá na internet, tá ali, não sabe de nada e tá chegando aqui agora. Então, por conta disso, agradeço a você também pelo espaço em relação a isso, para conseguir mostrar, transmitir um pouco desses pensamentos que eu tenho, para atingir o maior número de pessoas de uma forma séria, enquanto do IGS e não enquanto vereador. Porque nós temos um humorista, né, que foi bastante conhecido e foi um dos deputados mais votados no Brasil. Inclusive, ele sofreu muito preconceito, né, por ser um palhaço, né, profissionalmente falando, e também um grande humorista, que é o Tiririca. Você tem medo dessas comparações também? Às vezes eu recebo algum tipo de... É o novo Tiririca, o novo deputado federal, né? E ele tá chegando, tá querendo aí chegar. Uma coisa que escuta, ele tá querendo um dinheiro fácil. Mas aí existem várias situações que tipo, eu consigo diferenciar, que eu posso trazer de acordo com a minha realidade hoje, vivendo no Rio Grande do Norte, trazer para um cenário de melhora. Hoje, se a gente for falar em relação somente à situação financeira, se a gente for falar ligado diretamente a isso, existem situações hoje na internet, como eu falei, é um estereótipo da galera achar que todo influenciador, ele é rico, ele está ali em rios de dinheiro. Até porque tem muita influência que trabalha esse marketing, digamos assim, voltado para um consumo de alto padrão, né? O cara às vezes não tem nem aquele dinheiro todo, mas vai para um hotel, pega um champanhe, pega isso, pega aquilo, e muita gente acha que é a realidade daquele cara, mas é um personagem, até que ele faz, eu vejo muito personagem, né? O cara tá lá como rico na internet, mas é um personagem. E as pessoas muitas vezes acreditam que isso é um padrão e a realidade de todos os digitais influencers. Correto. O pessoal generaliza com base em algo que já foi visto. E aí, hoje a internet, ela possui várias facilidades, certo? Então, assim, há um ano atrás, em abril, maio, eu recebi algumas propostas que para mim era muito tentadora. Porque eu venho de uma família humilde, uma família que vive, como você falou, na área periférica, e aí a gente passa... Trabalhar todos os dias para sobreviver, né? Eu estou em casa lá, deitado, trabalhando, pensando em alguma coisa, planejando alguma situação, e aí eu recebo uma proposta de 135 mil, 150 mil relacionado a jogos de azar, situações... O famoso tigrinho, E o famoso tigrinho. E aí, assim, chega um momento que a gente passa a pensar, meu Deus, será que é isso mesmo que eu quero para mim? Mas foram situações que eu não trouxe para mim por conta que foge um pouco da minha realidade. Eu tenho muito medo dos castigos de Deus, então naquele momento eu não abracei. É um dado muito grande, né, que as famílias brasileiras estão se endividando, né, com essas bets, né, com os jogos de azar, principalmente essa questão do tigrinho, né, chamou muita atenção, e vários digitais influencers já falaram, né, que foram assediados por quantias astronômicas, né, para o padrão da realidade brasileira, e também isso chegou em você. Isso eu acredito que para todo influenciador, para todo mundo que está começando na internet, por menor que seja, independente do seu tamanho, em algum momento essa proposta ela virá. Então, assim, acredito que vai de cada um sabe como deve interpretar isso, mas para mim naquele momento não foi interessante e acredito que não faz parte do que eu penso. Por conta disso eu nunca me envolvi, nunca estive presente divulgando isso ou presente de alguma outra forma. Mas voltando a falar da política, né, nesse seu caminho da política, né, antes do União Brasil, você já teve algum partido, você olhou algum outro cargo, né, antes de deputado federal, o próprio personagem que você fazia lá atrás, o vereador, né, você pensava em algum momento, né, entrar na política, e também a escolha, né, eu até tenho que fazer essa pergunta, o porquê da escolha do União Brasil? De início, quando eu passei a trabalhar o personagem de vereador Luiz, aí já tinha uma admiração por essa parte política, e aí passei a acompanhar histórias de outros partidos, histórias de como funcionava, qual o trabalho do vereador, qual o trabalho do deputado federal, estadual, e aí foi surgindo cada vez mais esse desejo, né? E aí quando eu recebi
esse convite do União Brasil, hoje nomes que vocês falam, nomes que você falou agora há pouco são nomes, falando da política daqui da gente, regional, estadual aqui do Rio Grande do Norte, são nomes muito, muito bons. Então são nomes que, além deles, a ideologia do partido, ela caminha um pouco próximo àquele do que eu penso também. Então, através disso, eu me sinto representado por parte da bandeira do partido e também pelas pessoas que me cercam hoje aqui no Rio Grande do Norte. A escolha do União Brasil, você falou agora, né? Tem lá pessoas que você pensa parecido. Tem um personagem aqui de Mossoró que está no União Brasil, cotado inclusive para ser governador do estado, né? Vem liderando as pesquisas, né? Para governador, né? Outras empatado lá com o Álvaro Dias, né? Pesquisas mais recentes colocam Alisson Bezerra em uma situação, digamos assim, bem positiva, né? Pensando na eleição de 2026. Qual a sua relação hoje? Você está no União Brasil, né? Está lá na nominata da turma dessa federação que também tem lá o Partido Progressista, a União Progressista. Qual a sua relação hoje com o prefeito Alisson Bezerra? Hoje a relação que eu tenho com o prefeito Alisson Bezerra é uma relação boa, uma relação tranquila. Hoje eu passei a conviver mais, passei a ter mais esse contato. Não é uma convivência diária, acredito futuramente pode acontecer essa convivência diária, mas hoje não é uma convivência diária, mas é uma relação de respeito. E eu vejo ele hoje como uma pessoa, um nome, digamos assim, que trouxe fatos históricos dentro da política, né? Em 2018, quando ele chegou enquanto deputado estadual, e aí outras situações que também aconteceram na política local aqui, que passa a ter esse certo tipo de admiração. Então, por conta disso, também eu vejo eu vejo dentro do União Brasil como uma boa opção, como uma coisa positiva. E para finalizar aqui o nosso bate-papo, você vai voltar outras vezes aqui, né? Quando a coisa já estiver homologada, né? Já como candidato, agora você está como pré-candidato. O que dizer se você, no caso aí, como candidato, né? Você acha que... Como é que está a sua campanha, esse período de pré-campanha, claro, né? O que é que você está achando das pessoas, né? Já tem uma aceitação muito boa, as pessoas já digeriram essa informação. Por exemplo, você é muito conhecido aqui na cidade de Mossoró, lógico que vai visitar outras cidades, vai rodar o estado, né? Essa candidatura de deputado estadual, ela é bem mais abrangente. No seu dia a dia, com sua família, né? Com seus amigos, no meio da rua, nos bairros, na cidade, aonde você anda, as pessoas têm digerido essa informação do Luiz, candidato a deputado federal? Eu tenho recebido bastante, a galera tem recebido de forma positiva, eu tenho recebido bastante apoio assim, nas ruas, da galera falando em relação a isso mesmo. Em relação realmente é verdade, você está pré-candidato a deputado federal. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira, por conta já da questão do vereador, do personagem. E aí eu passo, esclareço para o pessoal, mas existe o cuidado de algumas pessoas. Eu não vejo como uma situação de crítica, eu vejo mais como uma situação de cuidado realmente para entender o que é que eu posso passar para elas de proveitoso enquanto um futuro líder, um futuro deputado federal para elas lá. Então, isso eu tento trazer hoje em meus perfis, um pouco dessa autoridade, um pouco dessa notoriedade, para mostrar para elas que não é só aquilo, não é só a graça, não é só o humor, sem perder um pouco desse humor, mas também trazendo a seriedade a partir de agora, para que consiga alcançar esse pessoal e que fazer com que eles entendam realmente como é o Luiz Henrique, como é o Luiz GS. Luiz, agradeço aí a sua presença aqui no Diga IRN, né? Nós vamos fazer uma série de entrevistas com personagens, né, aqui da cidade de Mossoró, do estado, também falando sobre política, falando sobre o cotidiano, falando sobre a vida, né? Porque tem muita gente com muita história boa, como a sua história de vida, ainda muito jovem, mas que já tem aí um bom caminhado, né, nas redes sociais, e também na vida é bacana sempre escutar pessoas de todas as esferas da política, né, do humor que você faz aí na internet, e o Diga IRN tem essa proposta, né, de escutar tudo a todos, e mais uma vez agradeço aqui a sua participação dentro do nosso programa, aqui dentro também do Diga IRN. Eu que agradeço a vocês o espaço, obrigado por deixar eu transparecer um pouco dessa parte do Luiz GS, e estou aí aberto a dar demais convites, se precisar em relação a esse tipo de conversa, estamos aí.